Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos começar daqui a pouco o nosso culto ao nosso Deus. Boa noite. Irmã Lourdinha também, boa noite. Como é que tá, irmã? Como é que tá a saúde? Ainda bem, irmã, graças a Deus que a irmã tá bem. Boa noite, irmãos, estão chegando. Vamos começar daqui a pouquinho. 8h10, se Deus quiser. Cadê os irmãos? Ainda não
Ainda não entraram? Onde eles estão? Irmã Rosenilda, boa noite. Como é que vocês estão nessa quarentena aí? Já deu uma cansada já, né? Tanto tempo já, eu acho que faz quase 2 meses. Então está está em maio, abril, março, né? Começou em março. Nós estamos nessa quarentena. É bem complicado, né? Saudade dos cultos, né, irmão? Também. Tá difícil. Mas, irmãos, eu acho que ainda vai demorar, né, pra gente voltar. Então a gente tem que não se acostumar, mas entender o que temos, né? Pra louvar o Senhor, fazer o nosso culto em casa, adorando a Ele, confiando que isso vai passar. Será que os irmãos estão assistindo a live lá da Memorial? Ah, por isso que não vieram, ainda não acabou, né?
acabou o culto lá, né? Chegaram mais pessoas. A gente aguarda mais um pouquinho para começar, né? Boa noite, Moisés. Dona Osana, minha mãe, Deus abençoe. Vamos começar. Já iremos começar o nosso culto. São 8h11. Quer dizer, já acabou o culto da memorial, né? Pode ir. Começando. Vamos orar para começar, agradecendo ao nosso Deus, né? Agradecemos primeiramente por estarmos vivos, guardados pelo Senhor. Deus possa estar nos abençoando nesse momento. Então vamos orar. Oramos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos vivos em meio a tanta tragédia, em meio a essa pandemia. Estamos vivos porque o Senhor tem nos guardado, Senhor. E obrigado, é um motivo de louvarmos a Ti, Senhor. Esteja abençoando esse culto que nós prestaremos a Ti. Seja o culto em Tua honra, Pai, em Tua glória, em Teu louvor. Abençoa, Pai. Abençoe cada pessoa que está nos vendo, nos ouvindo, de todas as partes aí do Brasil. Esteja abençoando em cada cidade, em cada local. Mas queremos nos desligar um pouco disso e conectarmos contigo, Senhor. Para falarmos, para ouvirmos a Tua palavra, para orarmos juntos e louvarmos também. É isso que nós te imploramos, Senhor, e te pedimos no Teu santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Então vamos começar e gostaria de começar lendo o Salmo 33. Salmos 33. E diz assim a palavra do Senhor: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem músicas para Ele com instrumentos de 10 cordas. Com instrumentos de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre.
Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra, formou o coração de cada um. Por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos seque, Senhor, por só em ti temos esperança. Amém? Pela palavra do Senhor. Olha, esse Salmo 33 parece que foi feito ontem, né? Parece que descreve o que a humanidade está vivendo agora, em que nos tempos que foram escritos confiavam em cavalos, nos cavaleiros, nos exércitos, nos reis, nos poderosos, mas que no momento da angústia não vale de absolutamente nada, nada disso serve. E aqui o salmista coloca realmente todo o poder do Senhor, toda a majestade dele e todo o controle dele sobre todas as coisas. É o Senhor que tem o controle de tudo e de todos. Ele fala aqui através da sua palavra. Ele criou através da palavra. Ele sustenta todas as coisas. Ele fala que ele que sustenta os mares, né? Ele que dá limite aos mares. Que coisa interessante, né? Os mares, como é que os mares simplesmente não avançam, que são muito maiores do que a terra, poderiam avançar e destruir tudo, mas aqui o salmista fala que é Deus que dá o limite aos mares. Então ele faz todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele dá limite aos mares. Ele desfaz os planos das nações. Não é isso que estamos vendo agora? Todos nós tínhamos planos. Os países tinham planos. Mas todos os planos agora tiveram que ser cessados. Todos tiveram que parar. Todos estão trancados em casa. Porque assim o Senhor quis. Todos os planos das nações foram desfeitos. E frustra os projetos dos povos. Exatamente. É isso que ele faz. É isso que o nosso Deus faz. Mas ele coloca: se o Senhor tem o poder de desfazer os planos das nações e de frustrar os projetos dos povos, pelo contrário, os planos do Senhor permanecem para sempre. Novamente, o Senhor não perde o controle de absolutamente nada. Nada foge do seu controle. Não é como alguns pregadores falam, que parece que Deus foi pego de surpresa com isso. Não. Deus está no controle de tudo. Ele permite, Ele faz, Ele dá o termo, Ele vai até onde Ele quer que essa calamidade vá. É isso que Ele quer, é isso que Ele vai fazer. Nós não podemos afirmar que é o dia da ira do Senhor, que é o grande e temível dia do Senhor. Nós não podemos afirmar isso. Ou é o início, a gente não pode afirmar. Mas o que nós podemos saber é que Deus tem o controle de tudo. Se Ele está derramando a sua ira sobre a humanidade, amém. Se é simplesmente um tempo difícil que estamos vivendo, amém. Mas nós devemos saber que Deus está no controle de tudo. É Ele que faz isso. Como ele fala aqui, o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra estão sob os olhares de Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Olha lá, formou o coração, por isso entende tudo que fazem.
Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Isso é interessante, né? O rei, o mais poderoso, pode ter o maior dos seus exércitos, mas eles vão morrer. Também é o que estamos vendo hoje. Ricos, pobres, aqueles que têm condição, aqueles que não têm condição, todos eles estão sabendo que podem morrer, que são frágeis e que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não é, ele pode morrer. Um vírus pode matá-lo. Não tem como. Por isso que ele fala, não confie no seu cavalo de guerra para obter a vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. Quais são os nossos cavalos de guerra? O que a gente colocava, né? Porque agora se acabou essas esperanças. O que a gente colocava como algo poderoso e que nós fiávamos a nossa esperança naquilo? Qual é o nosso cavalo de guerra? O cavalo de guerra tem esse sentido realmente. O que nós colocávamos a nossa esperança para vencer as batalhas. Não, isso não adianta. Não adianta. O Senhor, porém, está atento àqueles que o temem. Aos que esperam por seu amor, ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Assim nós confiamos no nosso Deus que nos conserva. É aquilo, se nós estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. Se nós morrermos, é porque o Senhor assim quis e estamos na mão dele. Nós não fugimos da mão dele, quer vivos, quer mortos, nós estamos nas mãos de Deus. Isso é que nos dá paz. Quer vivos ou quer mortos, nós estamos sob a poderosa mão de Deus que nos abençoa, e Ele nos conserva, e se sermos vivos, Ele nos conservará da morte, Ele nos conservará em tempos de fome. Esse é o nosso Deus, porque, versículo 20, a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, nele o nosso coração se alegra. Então a alegria no Senhor, é nele que o nosso coração se alegra, nele está a nossa esperança, ele é o nosso escudo para nos proteger, pois confiamos em seu santo nome, e que o teu nome nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança, só em ti nós temos esperança. Irmãos, que nós, nesse tempo de crise, possamos ter isso, que só nele nós possamos ter a nossa esperança. Nada, não será o governo, não serão cientistas, não serão médicos, não serão políticos, não será a economia, nada disso é o bastante, mas somente nele, no Senhor, que podemos ter e colocar a nossa esperança. Amém? Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida. E eu quero colocar uma música agora que eu gosto muito. É uma música antiga, um grupo que eu gosto, que hoje se desvirtuou um pouco, mas é muito bom. Projeto Vinda Nova de Irajá. E uma música, eu acho que é dos anos 90, não lembro, mas que diz que o título é Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Então, que ele possa ser o motivo de você louvar e continuar louvando, mesmo em meio à crise. Então vamos adorar ao Senhor juntos. Aleluia. Vamos fazer esse lugar um lugar de adoração ao nosso Rei, um lugar onde todos os reis caem por terra e o Senhor Jesus verdadeiro vai cantar e matar nesse lugar. Que o que já é adore ao Senhor. Jesus Cristo é o motivo da minha casa. Você pode levantar as mãos e dizer isso, Senhor. Outra razão eu não tenho para cantar. Aleluia. Uma melodia a minha vida está em Deus. Jesus Cristo.
Cristo é o motivo da minha canção. Oh, aleluia. Sim, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Coloque seu coração no nome de Jesus. A melodia, tudo vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabemos o porquês. A vida passa com rapidez. Cada momento minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tu me dás. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para a melodia dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe
Senhor. Prega a glória. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Amém. Que Jesus Cristo seja o motivo realmente da nossa canção. Eu gosto muito dessa música. A letra é muito profunda, né? De que a vida passa com rapidez, né? Então eu vou aproveitar cada momento para dar minhas canções, minhas orações, para servir. Então esse é o momento, ao invés de ficarmos... tem muitas pessoas que estão vendo notícias 24 horas por dia, se afligindo, ficando estressadas, recebendo tudo isso. A pessoa não vai aguentar, realmente. Não, mas a gente aproveitar isso para orar pelas pessoas que estão aflitas. Aproveita, pega o telefone, manda mensagem, ora junto, conversa. Aproveite esse tempo, que não seja um tempo em vão. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, nenhum trabalho é em vão no Senhor. Toda nossa obra, que é feita por intermédio do Senhor Jesus, ela não é vã, ela continuará. Essas obras continuarão, né? Isso que nos dá esperança. Então que nós possamos aproveitar esse tempo, sair um pouco dos noticiários que só falam acerca da morte, mas nos voltarmos às Escrituras, a coisas boas, a falar àqueles que estão aflitos, conversar, orar por eles, que possamos fazer isso. Amém? E eu gostaria de que você colocasse agora os seus pedidos de oração para a gente orar, certo? Então coloque aí. Veja que chegou mais pessoas, né? Estavam no outro culto, né, da Igreja Memorial. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Irmã Zefinha, a irmã Beta, deixa eu ver mais, irmã Gorete, irmão Ronaldo, irmão Ronaldo, seja bem-vindo. Acho que foram esses que chegaram, né? Deus abençoe. Coloque as suas orações para que a gente possa estar orando agora. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos. Tem algum pedido de oração? Orar pelas famílias, realmente, irmão. O irmão Antônio falando orar pelas famílias. Realmente, não está sendo fácil conviver nessa quarentena junto, né? Muitos estão se separando. Parece que muita gente está descobrindo agora o que é a vida de casado, né? Então, muita gente se separando e brigando. Realmente não tá fácil, não. Então, realmente tem que colocar as famílias para oração. A irmã Gorete pede oração pela irmã Djalva, fazer uma cirurgia no coração. Então vamos orar pela Djalva. Mais algum pedido de oração? A gente nunca pode esquecer, né, dos profissionais de saúde, mas também colocando, né, os profissionais que estão trabalhando no serviço sanitário, né, de coleta de lixo, tantos outros entregadores, tantas profissões que têm que lidar com o público, que estão trabalhando, que nós possamos colocá-los em oração realmente, né? Poder abençoá-los também de alguma forma, né? Agirmos como igreja para essas pessoas que têm se arriscado nesse momento. Então nós vamos orar. Se não tem mais algum pedido de oração, vamos orar pela igreja, pela nação, verdade,
pela igreja, a igreja precisa de oração. Estavam nesse momento separados, né? Mas graças a Deus juntos temos a internet. E pelo nosso país também, realmente. Acredito que a gente está no momento mais crítico da doença, né? Falaram que agora é abril e maio, né? Então a gente está vendo muitos casos, principalmente Rio de Janeiro, muitos conhecidos, pastores estão adoentados. A gente coloca também em oração. Aqui na Paraíba aumentou também, mas ainda são poucos casos, graças a Deus. Mas no Rio de Janeiro tem aumentado bastante. Em outros estados também, né, como o Ceará, Amazonas. Recuperação da Vanessa. A Vanessa teve, né, o corona e graças a Deus ela está melhor, a irmã está informando. Então Deus é bom. A irmã também pede por livramento, agradece por livramento, né? A irmã Tânia também pelo livramento de Deus, realmente. Podemos sempre louvar ao Senhor pelos seus livramentos na nossa vida. Então vamos orar. Se tiver algum outro pedido de oração, a gente ora no final também, certo? Então vamos orar agora. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, porque é somente a Ti que nós temos. E primeiramente, antes de pedir, Senhor, nós queremos pedir perdão pelo nosso pecado, Senhor. Porque nós pecamos contra Ti, Senhor. Nós não sabemos nesse momento se é realmente um derramar da Sua ira. Mas nós pedimos misericórdia, Senhor Deus. Pedimos misericórdia, Senhor Deus. Para que o Senhor abrande, Pai, o furor da Tua ira, Senhor. Que o Senhor preserve o Teu povo, Pai. Preserve a humanidade, Senhor Deus. Que realmente peca contra Ti e o pecado começa realmente na Tua casa, Senhor Deus. Nós somos aqueles que pecamos primeiramente contra Ti, Senhor, mesmo sabendo quem Tu és, e nós pecamos contra Ti, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor. Eu te peço, Pai, pela humanidade, por tantas pessoas que estão sofrendo agora, pessoas que estão enlutadas e que não podem enterrar os seus mortos, Pai. A dor é terrível, Senhor, mas abençoe, guarda, que seja realmente um momento para que as pessoas voltem para Ti, Senhor Deus. Abençoa, Pai. Te peço pelos pedidos feitos, pela irmã da nossa irmã Gorete, que vai fazer uma cirurgia do coração. Te peço pelas famílias, Pai, que têm vivido um momento muito difícil, Pai. Muitos casais se separando, Pai, nesse momento. Com os filhos, com brigando demais, Senhor Deus. Guarda os casais, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai. Esteja abençoando, Senhor. Também pediu pela Vanessa, né, que foi curada do corona. Obrigado por isso, pela Sua misericórdia sobre a vida dela, Senhor. Esteja abençoando, Pai, tantos pastores, missionários, tantos irmãos que estão adoentados, Senhor. Esteja abençoando cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Eu lembro aqui do Tiago Titilo, seu pai, e outras pessoas também que estão adoentadas. Que o Senhor seja abençoando, Pai. O pastor Ronaldo Guidório também, Senhor, esteja abençoando, Pai, que está adoentado com a sua esposa. Que o Senhor também o visite, Pai, no nome de Jesus. Te peço pelo todos os profissionais que têm trabalhado nesse momento difícil, os profissionais da saúde, os profissionais da área sanitária, de recolhem os lixos, Pai, os motoboys, entregadores, todos que têm trabalhado, Senhor, o pessoal do comércio que tem trabalhado, Senhor Deus, que está sendo exposto também a essa doença. Senhor, guarda, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, porque nós só podemos pedir misericórdia a Ti, Senhor Deus. E agradecer também que estamos vivos, agradecemos pelo Teu livramento sobre nossas vidas e pelos nossos. É isso que te imploramos, Pai, e te pedimos no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós vamos continuar no livro de Marcos, da onde a gente parou da semana passada. Quero agradecer os irmãos das orações que fizeram, né, que na quarta-feira, e o Moisés me substituiu. Estava com muita dor nas costas, ainda estou com dor nas costas por causa da cadeira,
mas eu estou procurando não ficar tanto tempo sentado aqui, que realmente tem me afetado, né? Eu trabalho praticamente sentado, né? Lendo livros, escrevendo. Então, obrigado pelas orações dos irmãos. Vamos lá para o capítulo 9 de Marcos. Capítulo 9, do versículo 30, a gente vai até o 50. Marcos 9, do 30 ao 50. Marcos 9, do 30 ao 50. O título é esse, que está aí atrás, consegue ver, né? A verdadeira grandeza. O título seria outro também, como eu falei, igual semana passada, né? Mas esse que tem o título que espreme, né? Exprime muito da ideia do texto, os discípulos são crianças amuadas, né? Que é um termo bem nordestino, né? Os irmãos sabem, quem é de fora não sabe. Mas discípulos são crianças amuadas, né? Crianças amuadas são crianças chatas, crianças que não cresceram, né? Birrentas, crianças que não crescem. Então a gente vai ver isso e como Jesus vai ensinando a essas crianças amuadas qual é a verdadeira grandeza. Eles querem ser grandes, né? E toda criança quer ser grande, isso é engraçado, né? O que você quer ser quando crescer? É a pergunta que nos fazem, né? Fazem as crianças. Eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser dentista, engenheiro, uma série de coisas. E tem uma criança mais esperta, né, que fala, eu quero ser grande, né? Muitas crianças querem ser grandes. E quando a gente cresce, a gente quer voltar, né? Mas os discípulos querem ser grandes. E Jesus nos ensina aqui, nesse texto que a gente vai ler, qual é essa verdadeira grandeza. E eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente está fazendo, como os evangelhos, dá para a gente fazer isso. Como o evangelho de Marcos é uma grande história, se a gente colocar assim, uma aventura dos discípulos e do seu mestre Jesus, saindo lá da Judéia, lá da Galileia, lá do lugar mais pobrezinho, ali de Nazaré, eles vão até a opulência de Jerusalém, né, até os palácios de Jerusalém. Então eles vão fazendo essa viagem, né, e eles vão aprendendo nesse caminho, por volta de 3 anos e meio, em que Jesus andou com seus discípulos e foi os ensinando e curando no caminho. E aqui nesse momento, no capítulo 9, a gente está passando da metade, né, já indo para a fase final, onde eles chegam em Jerusalém, né, dessa caminhada que eles estão fazendo, desde lá de Nazaré, onde Jesus nasceu e começou ali seu ministério. Então a gente está um pouquinho mais além da metade, né? Estávamos na metade do livro, a gente está um pouquinho mais além disso. E aí o versículo 30, acompanha aí comigo. Nós vamos ler um pouquinho. Ao deixarem aquela região, viajaram para a Galileia, né? Lembrando que a gente falou semana passada, né? Eles estavam ali em outra região, né? Eles saíram ali da montanha, do monte, foram ali avistar aquele rapaz, aquele menino, né? E ali eles curaram aquele menino. Então eles continuam nessa caminhada que eles estavam. Então eles se afastam dessa região e vão para a Galileia. Ao deixar aquela região, viajaram para a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo
de lhe perguntar. Então a gente começa a ver o Senhor Jesus coloca claramente o que seria o seu ministério. Olha, eu tenho que passar pelo sofrimento, eu tenho que passar pela humilhação, eu tenho que passar pela morte. E ele também está dizendo aos seus discípulos que vocês também vão ter que passar por isso. E ali eles parecem duas coisas, não compreendem, porque a gente já falou isso antes, né? Não existia na cabeça deles um Messias morto, isso era inconcebível. Se fosse Messias não podia morrer, então isso eles não entendiam. Mas uma outra coisa é que, não sei se já passou isso, realmente quando a gente é criança, né? Seus pais falam alguma coisa, ou sua professora fala, seu professor fala alguma coisa, né? E aí você fica quieto ali, finge que não entende, né? Finge que não escutou, e fala, opa, vou fingir que não escutei, que talvez ele me peça mais isso, né? Não vai pedir mais tarefa, então vou ficar aqui caladinho, porque vai passar batido, né? Então parece que essas duas coisas ele não entendiam, porque não entendiam um Messias morto, né? Não passava na cabeça dele. E também eles, opa, vou ficar calado, né? Então não entenderam nem perguntaram, né? Então vou ficar calado, né? Talvez ele esqueça dessa ideia doida de morrer, de morte, né? Talvez passe isso batido, né? Então parece que essas duas coisas. E a partir daqui o Senhor Jesus ele começa a ensinar, porque os discípulos começam a conversar. Eles começam a conversar, ali o versículo 33, olha o que está dizendo. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos, sobre o que vocês discutiam no caminho. Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Eles queriam saber quem era o maior. Eles estavam discutindo no caminho, né, empolgados com aquilo que Jesus tinha feito. Vocês se lembram? Que ele retirou, expeliu o demônio daquele menino. Eles não foram capazes de tirar, mas Jesus fez um milagre. E eles estão caminhando, né, eles estão nessa caminhada. E nessa caminhada eles começam a discutir. Não, eu vou ser o maior, né? Já vê isso mais depois no capítulo 10, em que eles discutem isso também. Então eles vão discutindo, eu quero ser o maior, eu vou ser o primeiro-ministro, eu vou ser o ministro da fazenda, né? Eles queriam saber quem a gente ia ser nesse novo reino que ia surgir, e que Jesus é o Messias, que tomaria o poder de Roma. Então eles estavam ali empolgados, quem é o maior? Quem é o maior entre nós? E aí é muito interessante, porque se a gente não tiver algumas informações, alguns detalhes que são muito importantes, passam batido para a gente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esses discípulos, os apóstolos, eram meninos. Eles tinham por volta de 16 anos, era o mais novo, João, que era o mais jovem, e o mais velho era o Pedro, que tinha por volta de 21 anos. Então você vê as idades. Eles eram muito jovens. Então eles eram meninos, e tem discussões de meninos ali nas suas conversas. E Jesus quer ensinar esses meninos ao que é a maturidade, ao que é ser grande de fato. Não é o que eles achavam, mas é o que Jesus iria ensinar para eles. O que é ser maduro. E aí um dos sinais, né, da maturidade, e você, quem tem filho sabe, né, e vê as suas crianças lá quando eles estão crescendo, em que você ensina, olha, você tem que dividir os seus brinquedos com um coleguinha, né, aquele negócio todo, e ficar falando, né, e a criança, quando ela é muito pequena, ela não está nem interessada no brinquedo, o brinquedo está lá parado. Aí vai o coleguinha, vai lá e pega o brinquedo. Aí o que a criança faz? Vai lá e quer tomar da mão do outro coleguinha o brinquedo. Por quê? Porque simplesmente ela quer, é dela. A criança tem a fase que fala é meu. Pega qualquer coisa e fala é meu, e acabou. Porque ela é o centro de todo o universo, né? Ela se acostumou com isso, a atenção dos pais, dos avós, dos tios, se tiver irmãos.
todos, ele tem a atenção de todos, então ele se acha o centro do universo. Isso é um sinal de maturidade. Uma criança, isso é normal, isso. Só que conforme ela vai crescendo, ela vai abandonando isso, né? E os pais ficam orgulhosos dos seus filhos, né? Quando tem lá o brinquedo, e aí um coleguinha quer brincar com ele, e a criança vai dar para ele o brinquedo, né? Esse é um motivo de orgulho dos pais, né? Eles estão vendo, poxa, meu filho está aprendendo, né? É um motivo de orgulho para o pai. Então, Jesus quer ensinar esses meninos ao que é de fato ser grande, ao que é a grandeza. E ele vai mostrar para a gente vai ver nesses capítulos, nesse versículo 30 até os 50, algumas coisas, algumas características do que é ser grande. E essas características, muitas vezes, a gente não quer. A gente não quer essas características, porque são dolorosas na gente. Então, ser grande para Jesus é obedecer, mas é uma obediência que leva até a morte. Nós lemos versículo 30 até o versículo 32. É uma obediência que leva até a morte. Jesus foi aquele que sofreu, padeceu e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como está lá em Efésios. Filipenses capítulo 2. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para que ele tivesse um nome que fosse sobre todo nome. Então, a primeira coisa. Depois nós devemos ser servos de todos, nós devemos servir aos outros, o que é difícil. Nós vamos ver o versículo 33 ao 38. E aí ser servos, muito mais difícil ainda é ser servos e ver outras pessoas fazendo aquilo que nós não podemos fazer e ainda assim servi-los sem inveja. Versículo 38 ao 41. Mais difícil. E por último, é perseguir uma vida de renúncia que envolve algum tipo de sofrimento muito sério, do versículo 42 até o versículo 50. Então é isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, e é isso que nós vamos tentar passar e tentar aprender junto com os discípulos, né? Para que eles possam saber o que de fato é a grandeza. Então vamos voltar. Jesus pergunta para eles, né? O que vocês estavam discutindo? É claro que Jesus sabia, né? E eles ficam calados, né? Porque pegaria mal. Eles estavam discutindo quem seria o melhor. E aí no versículo 35, Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Jesus está mostrando, olha, você quer ser o primeiro, você quer ser o melhor, você tem que ser o último, você tem que ser o servo. Ele está mostrando que no reino dele é totalmente diferente do que se vê no mundo, do que se vê nos governantes, e que as pessoas querem servir, mas Jesus fala: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus é o exemplo principal de serviço. Ele veio servir, não veio para ser servido. Ele veio dar sua vida. Então, no reino dele que virá, no reino dos céus, em que ele veio inaugurar, é totalmente ao contrário do que a gente se vê no mundo. O último é que deve ser exaltado, né? São os últimos que devem ser os primeiros. Então quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então eu ouvi isso de uma pessoa, né, que se dizia cristã, que no cristianismo de Jesus não tinha mais hierarquia, quer dizer, não tinha maior, não tinha menor, todos são iguais. Mentira isso. Ao invés de uma pirâmide em que o mais poderoso é o que é servido por todos os que estão abaixo, a pirâmide é invertida. O mais poderoso, aquele que é o maior de todos, ele fica lá embaixo e ele serve a todos que estão acima. Isso é ser grande no reino dos céus. É aquele que se rebaixa e aquele que serve a todos os outros. E é isso que Jesus quer mostrar. Olha,
Você quer ser grande? Então isso aqui é ser grande. Não é o que vocês estão achando, que todo mundo vai servir vocês, que vocês serão poderosos, que todos vão honrar vocês. Não. Vocês serão os últimos e aqueles que devem servir a todos. E aí, para exemplificar isso, ele fala no versículo 36. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Olha o exemplo, uma criança. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação. O que é criança naquele tempo? Hoje em dia, criança é um ser especial, né? A gente não vê maldade na criança, é um angelical, né? É um ser que até manda nos pais, crianças que processam os pais se castigar eles, porque são os bibelôs, né? São os anjinhos. Naquele tempo era diferente. Criança era diferente. E aí, interessante, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você puder, abra lá em Gálatas, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Gálatas 4, do 1 até o 3. E aí ele mostra o que é uma criança naquela época. Gálatas 4, do 1 até o 3. Diz assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Era como crianças e éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Está vendo o que está dizendo aqui? Mesmo que uma criança, ele está falando aqui, seja riquíssima, enquanto ela não atinge a sua idade, ela é menor do que um escravo e deve obediência aos seus pais, aos seus tutores e os administradores dos bens. Isso é uma criança, menor do que um escravo. Então, o que Jesus está ensinando para a gente aqui? Ser como criança é se rebaixar, ser humilde. Muito inferior é se humilhar. E aí um texto paralelo também interessante para entender isso é de Mateus 18. Mateus 18, 4, que diz assim: quem se torna humilde como esta criança é o maior do reino dos céus. Então é isso que ele está falando, de se rebaixar, mais rebaixado que um escravo. Isso é ser criança naquela época. Então, aí já pegou, né? Aí já ficou difícil. Então é se humilhar. É isso que Jesus está falando. Vocês devem se humilhar como uma criança. E aí também o texto, o sentido de criança, também a gente pode entender como os novatos na fé. Os novos na fé também são crianças. Então, tanto as crianças mesmo devem ser protegidas, devem ser guardadas, mas também os novos na fé também são crianças. Então tem esses dois sentidos aqui no texto, tanto as crianças de fato quanto os novos na fé. Então Jesus está ensinando que nós devemos ser humildes e nos humilharmos como uma criança. E aí versículo 38, olha que interessante, porque de fato eles tentam falar que eles são grandes aqui. É engraçado. Eles tentam falar: olha, eu sou grande também. Eu sou grande, Senhor. O Senhor está enganado, Senhor. Eu sou grande. Vamos ver. O versículo 38, que diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Olha que interessante. Então Jesus fala sobre isso, que nós devemos ser humildes como crianças,
devemos nos rebaixar. E aí João fala: mas Senhor, a gente viu uma pessoa usar o teu nome expulsando demônios, e a gente foi lá e proibiu ela de fazer isso. O que ele está querendo demonstrar? Já falando: olha, nós somos grandes, nós somos importantes. Aquela pessoa lá ficou falando no teu nome, não era do nosso grupo, não era da nossa patota. E a gente foi lá brigar com ele, para que ele não pudesse fazer isso. Ele não podia fazer uma coisa dessa. E uma outra coisa, a gente lembra, a gente viu isso no domingo passado, quando eles foram confrontados com aquele menino endemoniado, o que aconteceu? Eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí eles veem uma outra pessoa que não andava com eles, que se utilizou do nome de Jesus e conseguiu expulsar um demônio. É claro que também tinha inveja envolvido nessa proibição que eles fizeram. Então eles estão mostrando de fato que eles são crianças, são imaturos novamente. Eles querem lidar com as diferenças na briga. Mas Jesus ensina para eles, né, um caminho melhor. Jesus fala, versículo 39, não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. E eu lhes digo a verdade, se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Olha o que Jesus está ensinando para eles e para a gente. João queria realmente, se fosse só o grupinho deles, só o meu grupinho está certo. E muitas pessoas acham isso. Só a minha denominação é certa. Só porque eu sou batista está certo, só porque eu sou presbiteriano está certo, porque eu sou assembleiano está certo. As pessoas acham isso, porque o meu modo de adorar a Deus é a forma correta. E se você reparar, as seitas, elas advogam para si uma exclusividade com relação a Deus. Ela fala assim, somente do meu modo é o certo. É isso que você vê. Um grande sinal de que uma religião, ou que fala que é uma religião, mas na verdade é uma seita, ela fala para si, a minha forma é a única maneira de adorar a Deus. Ele fala, nós tivemos uma revelação especial, que é diferente de todo o cristianismo. Nós somos esse grupo especial, que foi chamado de forma especial. E tudo que aconteceu para trás está errado. Nós somos os corretos. Isso é um grande sinal que isso é uma seita. Cuidado, tem igrejas que estão virando seitas, de fato. Não só denominações, mas seitas. Então João falou assim, é só o nosso grupo que pode falar de Cristo. Jesus está falando, não. Se alguém utiliza o meu nome, usa o meu nome de fato para fazer milagres, não vai falar de mim a seguir. E aqui Jesus está falando de pessoas que falam o nome dele, que tinham fé nele. Não eram aproveitadores. Não eram esses pregadores aí que se utilizam de forma mentirosa do nome de Jesus para ganho próprio. Ou como a gente viu no futuro, no livro de Atos, ali de Simão, é uma das histórias ali, que eu nunca preguei na minha vida sobre a história de Simão o Mágico, mas ainda quero pregar, porque é uma história, para mim, fantástica daquele homem. O Simão o Mago, ele fazia magia, ele tinha o poder, mas ele observa ali Paulo, chega naquela cidade, um dos apóstolos, agora me fugiu o nome, não sei se é Paulo ou se é Pedro, mas ele observa ali, ele fazendo, ele manipulando, ele falando o nome de Jesus, ele falando o Espírito Santo de Deus, e curando as pessoas, e aí o Simão fala, opa, eu quero isso para mim. E aí ele chega lá, ele finge que é crente, e fala, eu quero esse Jesus para mim. E aí ele recebe, ele é batizado, e ele começa a andar com os discípulos. E aí num dado momento, ele vê um milagre de um dos discípulos, e ele fala, olha, deixa eu fazer também, eu te dou dinheiro para ter isso. E aí eu não me recordo se é Pedro,
Quem sabe aí, coloca aí para mim. Que ele fala para ele: se arrependa, você vai morrer se você não se arrepender. E aí ele fica assustado, porque ele queria utilizar o Espírito Santo de Deus para ganho próprio, ele queria ganhar dinheiro. E quantos hoje são igual Simão? Querem se utilizar para ganhar dinheiro do nome de Jesus. Jesus não está falando desse tipo de gente, ele está falando de pessoas que têm a fé nele, mas não estavam ali no grupo, que agiam como representante de Jesus. É isso que ele está falando. Por isso que ele fala: quem não é contra nós é a favor da gente. Então o apóstolo Paulo fala: olha, tem muitos que trabalham por Cristo, por ganância, por motivações errôneas, mas estão levando o nome de Deus. Eles vão pagar. Eles vão pagar. E aí o apóstolo Paulo fala: não me importa isso. Não me importa. Eles estão fazendo, mas isso não me importa. Mas eles irão pagar. Eles vão pagar naquele grande dia. O Senhor vai falar naquele dia: eu não os conheço. Mas nós expulsamos demônios, nós falamos em teu nome, nós fizemos tantas coisas. Mas ele vai falar: mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então Jesus está falando disso aqui. E aí a outra coisa interessante que o Senhor Jesus fala para eles no versículo 41: eu lhes digo a verdade, se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Ele está falando sobre serviço. Ele está falando para servir aquelas pessoas. Ele está falando da gente também, para que a gente possa servir as pessoas que vêm em nome do Senhor, as pessoas que falam no nome de Cristo. Ele fala a coisa mais pobre, o mais pobre de todos, os discípulos, ele tem um copo d'água para dar. Então ele fala: se esse mais pobre pode dar um copo d'água, pode abençoar um discípulo de Cristo, ele será recompensado. E ele está mostrando para os discípulos também: vocês têm que abençoar as pessoas. Vocês têm que ser generosos com aqueles que falam em nome do Senhor, aqueles que honram, mesmo que não seja da sua patota, do seu grupinho, da sua turma, mas estão falando no nome do Senhor. Amam ao Senhor, mas você não conhece ali porque eles pensam de forma diferente. Então Jesus está ensinando aos discípulos que a forma correta de lidar com a diferença é através do serviço. Aquele que abençoa o Filho de Deus será abençoado de volta. O que João queria era a briga, era a divisão. Jesus mostra que o caminho é a união, é através do serviço. Nós devemos servir, não brigar. Quantos de nós, eu me incluo nisso, ao invés de servir, demonstrar o amor de Cristo, eu quero brigar, eu quero entrar em confusão, eu quero entrar em discussão. E eu devo servir. Eu devo servir as pessoas. Você deve servir as pessoas. Nós devemos servir as pessoas. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. E aí, continuando. Aí ele fala aqui acerca dos tropeços agora, nessa próxima sessão. Mas se alguém, versículo 42, mas se alguém fizer um destes pequeninos, que confiam em mim, cair em pecado, seria melhor que ele amarrasse ao poço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Olha isso. Jesus está falando de crianças, Jesus está falando dos meus pequeninos, dos meus filhos, daqueles fracos na fé. Jesus está falando disso aqui. Tanto as crianças quanto os fracos na fé. Está falando, se você fizer um desses pecar, melhor que você amarre uma corda no pescoço, se jogue no mar, uma pedra bem grande, uma pedra de moinho, uma pedra muito grande, se joga ao mar. Fala, se mate. Olha isso, o tanto que Jesus quer pelos seus pequeninos, pelos fracos na fé, o tanto que Ele os ama.
Ele fala: não mexa então com os meus pequeninos, porque seria melhor que você se atirasse ao mar, que você se matasse. E aqui Jesus está colocando, isso é muito pesado para um judeu, porque o judeu tem a cerimônia de funeral, né? A cerimônia que deve ser feita, tem uma série de regras a serem feitas. E se alguém fosse lançado ao mar, você não poderia fazer isso tudo. Então é uma desonra muito grande. Morrer afogado, morrer no mar, é uma desonra muito grande, porque você não teria seu corpo para que pudesse serem feitos toda a cerimônia de funeral, né? Todo funeral que pudesse ser feito. E aí, fazendo um parêntese, né? Hoje em dia a gente não pode, muitos que estão morrendo com essa doença não estão podendo fazer, né? Não podendo enterrar os seus mortos, não podendo ter o luto correto, não podendo fazer uma cerimônia ideal. Isso realmente é muito triste. Então Jesus coloca aqui então, que a gente não mexa com seus pequeninos, que nós tenhamos muito cuidado com os filhinhos dele. Então nós devemos saber, para que eles não caiam em pecado. Toma muito cuidado, para que eles não sejam escandalizados com o nosso modo de agir. Então nós devemos tomar cuidado. E aí Jesus continua, versículo 43. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos, que ser lançado no fogo, inextinguível no inferno, com as duas mãos. Lá onde os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o levar a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé, que ser lançado no inferno, com os dois pés. E se seu olho leva a pecar, lança-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos, que ter os dois olhos e ser lançado no inferno, lá onde os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Olha isso, questão dos tropeços. Ele está falando para a gente, como é que a gente deve lidar? É isso que ele está falando. Como lidar com os tropeços da vida, com os pecados da vida? Você acha que os cristãos devem lutar contra os pecados? Os cristãos são aqueles que enfrentam os seus desejos? Esse texto aqui fala que não. O cristão não luta contra o seu pecado, ele foge, ele corre com o seu pecado. Ele não enfrenta os seus desejos, mas ele corre dos seus desejos. Porque nós somos fracos. Nós somos fracos, não devemos enfrentar nada, não vamos correr. Ele está falando aqui, se faz pecar, corta fora, arranca, se afasta, foge. É isso que deve ser feito. Se algo me leva a pecar, eu não devo enfrentar aquilo, eu devo correr, fugir, cortar fora, cortar na carne, por isso que é dolorido. Dói demais fazer isso em nós mesmos, porque o pecado é bom, nós gostamos de pecar. A nossa carne inclina para essas coisas da carne. Então nossa carne quer, nosso corpo quer pecar, quer continuar pecando. E aqui o que Jesus está falando, se te faz tropeçar, arranca fora. Se a tua mão que faz pecar, corta fora. Se são seus pés, corta fora. Se são seus olhos, o arranca. É melhor entrar no reino sem os pés, sem as mãos ou sem um dos olhos, do que ter todo o corpo lançado no fogo do inferno. Irmão, não é fácil não. É isso que Jesus está falando, isso é maturidade. É eu abdicar de coisas que eu gosto, abdicar dos meus pecados, que eu tenho esses pecados de estimação, e que eu crio esses pecados há tantos anos. É de deixar esses pecados também por amor dos pequeninos. É isso que o contexto fala. É pelo amor aos pequeninos.
Eu abandono também os meus pecados por causa dos meus irmãos, por amá-los. Eu falo, não vou fazer isso, porque isso vai fazer o meu irmão pecar. Ele vai cair e eu vou pagar por isso. Essa é a gravidade. E aí essas três figuras, né, das mãos, dos pés e dos olhos, nos colocam três desafios diferentes. Né? As mãos, né, o símbolo de pegar. Que eu não pegue, que eu não tome para mim aquilo que eu não devo, que não é meu. Eu não devo pegar o que não é meu. Os pés me dizem que eu não devo ir aonde eu não devo. Os meus pés não devem ir a lugares errados. É isso que está falando. E os meus olhos que dão símbolo de desejo, que eu não olhe, que eu não deseje aquilo que eu não deva. Não desejar a mulher do próximo, não desejar o marido do próximo, não desejar as coisas do outro, não ir onde eu não devo ir, né? Muitos têm os pés, né, que correm para fazer o mal e nem tomar aquilo que não é meu. Então você tem essas três coisas que se equivalem também a 1 João 2,16, que fala que no mundo, o que há no mundo são os desejos da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida, e que também nós devemos fugir disso. Em Provérbios 6, 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Olha isso, essa é a 7ª coisa, que é a pior de todas, a contenda entre os irmãos. Então, irmãos, é disso que nós devemos fugir, correr dessas coisas. E é isso que Jesus está falando aqui. Vocês querem ser maduros de verdade? Vocês querem ser grandes? Então você tem que olhar para os pequeninos, não deixar que eles tropecem, e correr e cortar na carne, cortar aquilo que faz mal, aquilo que te faz pecar, porque senão nós iremos ao inferno. Nós vamos ir para esse lugar onde o fogo nunca se apaga. Então é isso que nós devemos fazer. E por último, o versículo 49 e 50. Pois cada um será provado com fogo. Né? E ao longo da Bíblia, o fogo tem isso. É como o ouro que é provado, né? O bom ouro. Ele tem que passar pelo fogo para que todas as impurezas elas vão embora. Então, cada um de nós será provado com fogo. E isso pode ser a nossa prova de fogo, a nossa prova com fogo que estamos passando agora. Porque nesse momento são reveladas as nossas características verdadeiras. Quem busca Deus, né, busca mais ainda. Quem se afasta de Deus, muitos vão se afastar mais ainda. Então a aprovação que estamos vivendo agora é como fogo. Um fogo que vai retirando todas as impurezas. Muitas pessoas também estão se voltando a Deus, que estão afastadas, e glória a Deus por isso. Nesse momento de crise, de dor, de sofrimento, muitas pessoas se voltam para Deus. Então, cada um de nós será provado com fogo, pois cada um será provado com fogo. Versículo 50. E o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal é bom para temperar. Tenha entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Então, versículo 50. E em outras versões fala sobre a oferta temperada com sal. Porque a oferta no Velho Testamento era colocado também um pouquinho de sal.
a oferta era salgada, né, colocada sal. E todo crente deve ser também essa oferta, esse sacrifício vivo, temperado com sal. Nós somos chamados a ser sal. Irmão, e aqui que Jesus está falando que nós devemos ser sal. Sermos um bom sal e viver em paz. Não ser um sal ruim que não serve para nada. Um sal de má qualidade. Hoje em dia a gente não tem muito desse sal. Um sal de má qualidade. Nosso sal geralmente é do oceano. É um sal de boa qualidade que não perde o seu sabor. Mas naquela época tinha um sal que era uma qualidade baixa. Então, esse mau sal, ele poderia perder a sua salinidade. Ele está falando para a gente ser sal. Irmão, o que é ser sal? No contexto, nós estamos falando isso, começa com a criança, devemos ser como criança, humilde como criança. Aqui ele está falando, ser sal é ser humilde. Porque o sal não aparece, irmãos. Ninguém elogia o sal. Ninguém fala de uma carne, olha, mas que sal gostoso que está aqui. E a gente não quer ser sal, porque sal não aparece, o que aparece é a carne. Ou outros temperos aparecem. Ninguém quer ser sal, mas quer ser... Agora eu estou cozinhando um pouco, né? Por causa da crise. Ser açafrão, quer ser orégano, quer ser cominho, quer ser salsa. Isso que todo mundo quer ser. Quer ser um tal de sal da Índia, um sal especial, que falam que tem, sei lá, 400 anos, que pega não sei aonde esse sal. Todo mundo quer ser um tempero especial, porque as pessoas elogiam. Olha o que tem aqui. Tem orégano, tem açafrão, tem cominho, tem salsa. Por isso que essa comida está gostosa. Mas do sal ninguém fala. Mas o sal é essencial, irmãos. Então a nossa chamada é ser sal, não outro tipo de tempero, mas é sermos humildes como sal. Cada um de nós. Por isso nós devemos ser humildes. As boas qualidades do sal, no contexto, é a humildade. Isso é ser grande. Então devemos ser humildes como sal, para que nós possamos viver em paz uns com os outros. Ser sal é ser humilde, irmãos. Então essa é a chamada de Deus, de Cristo Jesus, para cada um de nós. E aí eu encerro com a aplicação desse sermão, que fala sobre a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza, a primeira coisa, é ser humilde e ser obediente ao seu mestre. Versículo 31, é o que Jesus fala: eu vou ser morto, eu vou sofrer, eu vou ser morto, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Ele está falando que ser humilde é ser obediente. E também essa obediência vai nos levar à morte. Quer seja uma morte real, quer seja uma morte do nosso próprio eu. Porque, irmãos, a dificuldade toda essa é de nos livrarmos do nosso ego, que não quer ser sal, quer ser outro tempero, que não quer ser uma criança, mas quer ser grande, que não quer ser pequeno, mas quer ser poderoso, que não quer servir, mas quer ser servido. É isso que a gente quer. A gente tem que matar isso. Então a primeira coisa é ser humilde, é ser obediente ao seu mestre. A segunda coisa, ser humilde, é ser como uma criança. Como a gente falou, não é esse tipo de criança agora, que é o rei da casa, né? As crianças hoje em dia são reis, são rainhas, que mandam nos pais. Não é esse tipo. É esse tipo que a gente falou, que era menor do que um escravo. Esse é o valor de uma criança. Mesmo que ela seja rica, só quando ela atingisse a idade, ela poderia fazer o que quisesse com a sua vida. Então, ser humilde é ser como criança. Versículo 36. Terceira coisa, ser humilde é servir aos que pensam diferente. Versículo 41. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Olha, você não concorda com alguma coisa, uma pessoa que serve a Cristo, mas pensa de forma diferente. A aproximação deve ser feita através do serviço. Então nós devemos servir. Deve servir o seu vizinho nesse momento difícil. Você mais jovem, possa servir ao seu vizinho, comprar alguma coisa para ele, orar por ele. Porque
Porque às vezes você nunca ia poder ter uma conversa com ele, mas através do serviço você vai poder se aproximar dessa pessoa. Então que nós vamos servir aqueles que pensam diferente. Quarta coisa, ser humilde é não fazer o outro tropeçar, mas se sacrificar. Olha isso, isso é humilde. Versículo 42 ou versículo 48. Ser humilde é isso, é não fazer o outro tropeçar, não falar eu não sou como Caim quando matou Abel, e quando Deus pergunta sobre o paradeiro do seu irmão, eu não quero saber dele. Sou eu o guardador do meu irmão? Caim falou para Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho alguma coisa com o meu irmão? Não, essa não pode ser, isso é pecaminosa, isso é maligno, isso é demoníaco. Não, nós devemos nos importar com os nossos irmãos, devemos nos importar com a vida dele. Então, ao invés de fazer ele tropeçar, eu devo me sacrificar. E é difícil dizer não para mim mesmo, em prol, a favor do meu irmão. E por último, ser humilde é ser sal, ser uma oferta agradável a Deus, temperada com sal. Nós devemos ser essa oferta ao Senhor, para que Ele receba o cheiro agradável de nossas vidas, o versículo 49 e o versículo 50. Então, irmãos, que o Senhor Jesus possa ter abençoado com essa palavra a tua vida, no nome de Jesus. Que nós possamos tomar para a gente a verdadeira grandeza, não é o que os discípulos estavam achando, mas a grandeza que o Senhor Jesus quer para a gente nesse momento. Amém? Que o Senhor possa ter abençoado a cada um de nós. Então, antes de encerrar, vamos estar orando. Se você tem algum pedido de oração, e para ser feito agora, nós vamos encerrar e orar por esses pedidos. Tá, irmão, que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, pela palavra. Espero ter abençoado a tua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que realmente coloca no nosso lugar, Senhor Deus, nosso lugar de humilhação, Senhor Deus. Vamos nos rebaixar, não querer ser servido, Pai, mas servir, Senhor Deus. Que nós possamos servir aos outros, Pai. Nós não podemos querer arrumar confusão simplesmente porque é de outra denominação, que pensa de forma diferente, mas que nós possamos servir, Pai, que nós possamos ser humildes como o sal, Pai. Que nós possamos ser humildes como crianças. Que nós possamos ser humildes para não fazer o outro tropeçar, mas colocarmos, nos humilharmos e abdicar, Senhor, da nossa vontade, por causa do meu irmão, para que ele não peque, para que ele não caia. Nos ajuda, Pai. Nos converte a Ti verdadeiramente. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, eu Te imploro por isso. Tenha misericórdia, Pai, de nossas vidas. Abençoa a nossa semana que está começando. Realmente seja uma semana na Tua presença, Pai. Que possamos, como nós cantamos no início, Pai, dar as nossas orações, dar o nosso tempo àqueles que estão mais aflitos, orar por eles, Pai. No nome de Jesus. São essas coisas que eu imploro a Ti, Senhor, e Te peço no Teu santo e poderoso nome, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Fique com Deus. Até quarta-feira. Estamos de volta. No nome de Jesus.